programa de hoje, de uma forma diferente, mais especial, eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós vamos falar sobre a presença de Deus, um tesouro pouco explorado. E para a base deste tema, nós usaremos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro de Cantares de Salomão, no capítulo 5. E em especial, nós usaremos Cantares de Salomão, no capítulo 5, versículo 2 e 3. Acompanhe comigo. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Olha, Deus nos tem chamado para um profundo relacionamento de intimidade. Como sabemos, o livro de Cantares é um livro repleto de símbolos. A noiva representa a igreja e o noivo representa o Senhor Jesus. Somos a amada e ele o amado. E no início do capítulo 5, vemos o amado chegando em casa depois de haver colhido especiarias e tendo comido mel com seu favo e bebeu o vinho com leite. Então ele bate à porta da amada. Em Apocalipse 3:20, o Senhor diz: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a minha porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Este é um convite para um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. E no verso 2, a amada ouve alguém bater à porta. E neste mesmo verso diz que ela está dormindo, mas não o seu coração. Isso nos mostra a batalha do espírito contra a carne. E a Bíblia nos diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas das vezes não fazemos o que nós deveríamos fazer, e sim fazemos aquilo que não fomos chamados a fazer. Isto quer dizer que ela estava dormindo, mas em seu coração estava atenta, como uma mamãe atenta para o choro de um bebê. Entretanto, a noiva ouve o noivo bater à porta e não abre a porta. Percebemos então apenas o ouvir o Senhor Jesus bater na porta do seu coração não é o suficiente. Estar atento e ouvir não é o suficiente. A Bíblia diz também que até os nécios ouvem as palavras de Deus, porém não as colocam em prática. E por um outro lado, o sábio é aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Notificamos então que aquele que ouve e se prontifica a atender a porta, este é o sábio. Representando o corpo de Cristo, a igreja, a amada não deseja ser perturbada naquele momento. Ela está cansada demais para se levantar e atender à porta. Pensa ser uma inconveniência. Então a amada ou a igreja diz ao noivo, a Jesus: Já tirei a minha túnica, já lavei os meus pés. Se me levantar, terei de me vestir e sujarei os meus pés e terei de lavá-los novamente. Por que você não volta amanhã? Se a pessoa a quem você ama chegasse e dissesse isso para você, com certeza sua mente seria inundada de pensamentos de rejeição, de autopiedade e uma profunda tristeza na sua alma. Qualquer um de nós, mesmo que estivéssemos apaixonados ou apaixonadas, perderia o seu estímulo ao ouvir a pessoa amada dizer assim. No entanto, Jesus não age dessa maneira, pois Ele sabe o quanto somos fracos, preguiçosos e frágeis, e facilmente rejeitamos qualquer tipo de dificuldades. Contudo, Ele passa a mão pela fresta da porta, no verso 4. Mesmo sendo servos do Senhor Jesus, até mesmo fiéis, às vezes nos mostramos relutantes para com um profundo relacionamento íntimo com o Senhor, para o qual Ele tem nos chamado. Não obstante, o Senhor continua persistente, embora muitas das vezes nos encontre dormindo e cansados, sem vontade de nos levantar. Mesmo assim, o Senhor, Ele se esforça para chegar até nós. O Senhor sabe o quanto precisamos de Sua presença, mas que esmorecemos. No entanto, Deus sabe que nós precisamos que Ele tome a iniciativa em nossas vidas. Foi assim que aconteceu quando enviou Jesus para nos salvar, e é assim que Ele faz para nos trazer de volta para a Sua presença. Então a amada responde. Por fim, no verso 5, a amada responde. E em seu coração começa a bater mais forte, pois ela está empolgada com a expectativa de encontrar o noivo. Ela fica tão apaixonada com o amor e a persistência do noivo que se prepara e vai até a porta.
E quando ela abre a porta rapidamente, já não encontra mais um noivo. É tarde demais. O coração que antes estava feliz e batia forte, agora se enche de tristeza e de desespero. E o que nós aprendemos com isso? A amada acabou de responder ao chamado, mas não o fez a tempo. Precisamos compreender uma reação lenta, demorada de nossa parte, pode se entristecer ao Senhor. Meu amado, somos chamados a adorar, a nos prostrar, a nos humilhar perante ao Senhor, no momento em que Ele mesmo determina. E não de acordo com o momento que nós determinamos, e não de acordo com a nossa disposição no momento. Sendo assim, devemos atender ao chamado no mesmo instante em que Ele bate à porta do nosso coração. O que era verdade naquele tempo continua sendo verdade hoje. O certo é que uma reação atrasada é o mesmo que nada. Pense nisso. Uma reação atrasada é o mesmo que nada. Então ela corre em busca do que perdeu, e no verso 6 em diante, a amada sai à procura do noivo. Quando se deu conta do erro que havia cometido, a amada sai de sua casa no meio da noite, e neste momento ela não está mais preocupada em se levantar da cama quente e confortável. Não está mais preocupada em sujar os seus pés. Assim começa a procurar o amado pela cidade em uma busca desesperada para restaurar o relacionamento com ele. E é o anelo pelo amado que a leva a desprezar os perigos daquela noite. E é exatamente isso que nós, como a noiva de Cristo, precisamos. Que eu e você precisamos estar desesperados pela presença de Deus, pelo relacionamento íntimo com Ele, através da adoração. Temos e devemos estar famintos pela presença do Senhor, da mesma forma que alguém perdido no deserto tentando sobreviver. Precisamos recusar todas as coisas e nos despreocupar de tudo, e buscar nós mesmos ter a nossa experiência com Deus. Assim como Moisés teve a sua, Paulo também teve a sua, nós devemos ter a nossa própria experiência com Deus vivo. E nessa caminhada, a amada encontra outras mulheres. Prosseguindo, acompanhe comigo aqui no verso 9, que diz assim: Que é o teu amado mais do que o outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto nos conjuras? Então, no verso 9, a amada encontra algumas mulheres no meio daquela mesma noite. E a amada pede a elas que, acaso vejam seu amado, digam que ela está perdida de amor e anela por este amor. Essas mulheres questionam: que homem é esse por quem você está tão apaixonada? Elas não conseguem acreditar que exista um homem tão especial assim, que leve uma mulher a sair de sua casa no meio da noite para procurar aquele homem, aquele amado. Dizem elas: por acaso este homem é melhor do que todos os outros homens? Nunca ouvimos falar de alguém que valha tudo quanto você tem experimentado. Que tipo de homem é este? Acompanhe comigo no verso 10 que diz assim: Meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre 10.000. Então no verso 10 a amada começa a descrevê-lo, mas não com base naquilo que ele tem ou possui, mas sim com base naquilo que ele é. Ele não fala de suas posses, de quantos camelos ou de quantas terras ou de quantidade de ouro ou prata que ele tem. A amada simplesmente descreve como ele é, descreve a pessoa dele. Não servimos ao Senhor por causa de suas bênçãos ou por causa de sua riqueza, ou por tudo que ele nos concede. Servimos e adoramos e amamos ao Senhor por quem ele é, independentemente do que ele faz por nós. Ele é perfeitamente digno de ser adorado e honrado. No entanto, a amada descreve o seu cabelo, os seus olhos e os lábios de seu amado. Então ela diz: vocês querem saber qual é a aparência dele? Não há ninguém semelhante a ele. Meu amado se destaca entre 10.000 homens, e quando ela acaba de descrevê-lo, as outras deslumbradas de como ele é. E após ouvirem muito sobre a singularidade daquele homem, elas então dizem: para que lado ele foi? Podemos acompanhá-la? Precisamos ver e conhecer este homem a quem você descreveu. Já estivemos com tantos homens essa vida, mas se ele for como você descreveu, precisamos conhecê-lo.
ainda que por alguns momentos. Esta deve ser a maneira que devemos responder àqueles que... Será que estamos falando com tanto amor, com tanto entusiasmo, aqueles nos quais estamos pregando a palavra de Deus? Sobre aqueles que nos perguntam sobre o nosso relacionamento com Deus? Ou nos perguntam sobre a igreja na qual frequentamos? Será que dizemos, na verdade, Deus se manifesta a nós? Então deveríamos dizer: você tem que ver como Jesus é. Ele mudou a minha vida e está me transformando dia a dia. Antes eu havia experimentado todo tipo de relacionamento, mas nenhum como o que eu tenho hoje com o Senhor Jesus. Simplesmente não consigo viver longe de Jesus. Se nós nos tornarmos desesperados o suficiente para expressarmos nossa fé, desta maneira, provavelmente as pessoas dirão: posso ir com você? Elas com certeza quererão ir com você. Querer ir conhecer e experimentar deste Deus único e verdadeiro. E se a sua igreja for tão interessante como você está dizendo que é, se Jesus é tão bom quanto o que você está dizendo que é, eu quero ir e ver e experimentar este Jesus que você está descrevendo. Pois eu nunca vi ninguém falar com tão entusiasmo e amor sobre Deus assim como você está falando. Seria excelente se assim fosse, mas infelizmente a maioria dos cristãos se encontra como se descreve no início do capítulo 5 de Cantares, confortáveis, recolhidas e quase pegando no sono. Já nos acostumamos tanto com as atividades da vida cristã que não queremos nos dar o trabalho de buscar mais de Deus. Trabalhamos tanto para Deus, no entanto, não buscamos experimentar mais. Batidas na porta, porém, pensamos não ter tempo suficiente para atender. A maioria só busca Deus na igreja, só vive Deus na igreja. Em casa, diz não ter tempo suficiente, ou está cansado, talvez com preguiça. No entanto, Jesus vem nos visitar novamente. Ele chega até nós e nos diz: abra a porta, quero oferecer-lhe mais. O relacionamento de ontem não basta. O que experimentamos no ano passado também foi bom, mas eu quero uma intimidade com você que seja constante e crescente. Muitas das vezes queremos oferecer a Deus a mesma coisa que oferecemos o ano passado ou este ano. Este ano temos que fazer melhor, neste próximo ano nós temos que fazer melhor. Nós podemos fazer melhor. Não precisa ser necessariamente diferente do ano passado ou deste ano, mas o próximo ano tem que ser melhor do que foi neste ano. Todavia, muitos respondem: agora não, eu estou cansado demais. Nem sequer compreendo porque o Senhor vem até mim a esta hora, ou desta maneira. Já tenho a palavra de Deus escrita, por que eu tenho que buscar mais dele? Então o Senhor Jesus se entristece e a sua presença se afasta, por não escolhermos deixar ele entrar em nossos corações, por não buscarmos mais de sua presença. Criamos empecilhos em nossos relacionamentos com Jesus. E vários outros obstáculos também. Deus deseja pôr um fim a esses obstáculos, que são: o primeiro empecilho para o relacionamento ou adoração é a ignorância. Se não sabemos que fomos chamados a adorar ao Senhor, como iremos fazê-lo? Se nossa compreensão for limitada a cânticos, a hinos, e a nossa vinda e ida à igreja semanalmente, como poderemos ter um estilo de vida marcado pela adoração? Fazemos-nos ignorantes quando o que fazemos simplesmente é fazer coisas para Deus e não buscamos experimentar mais dele. O segundo empecilho para o relacionamento ou adoração é o medo. Este é um dos mais comuns. Temos vários tipos de temores. Alguns receiam demonstrar o seu amor a Deus nos cultos ou em sua vida diária, em relação a palmas ou não palmas, ao levantar as mãos ou não levantar as mãos. Não temos que viver só de emoções, mas temos de saber o que estamos sentindo e vivendo. E temos um medo muito forte também do desconhecido. Temos receio em nos abrir às pessoas estranhas. No entanto, se não conhecermos a Deus, como poderemos levantar as nossas mãos a Ele? Temos o medo de fazer o papel de ridículo.
semelhante à vergonha, porque ficamos constrangidos e outro tipo de medo é o fracasso. Pensamos se nós nos achegarmos a Deus e não sentir a sua presença, ou se não ouvirmos a sua voz, na qual temos medo também de ouvir, para nos exortar a respeito de algo que fazemos ou deixamos de fazer. E um terceiro empecilho para o relacionamento ou adoração é o orgulho. Não desejamos nos entregar totalmente, pois queremos continuar no controle de nossas vidas. Somos orgulhosos demais para nos ajoelhar, para levantar as mãos ou talvez bater palmas. E hoje Deus quer quebrar esses empecilhos. Demonstramos nosso sentimento no estádio de futebol, em frente à TV, durante filmes ou novelas, mas diante do estádio celestial de Deus, nós não demonstramos. E um quarto empecilho para o relacionamento ou adoração é a culpa. Sentimento de culpa pelos erros passados nos impedem de receber a graça e o perdão de Deus. E se o inimigo conseguir nos manter aprisionados no sentimento de culpa, será difícil aprofundarmos nossa intimidade cada dia com Deus através da adoração. E um quinto empecilho para o relacionamento ou adoração são pecados não confessados. E podemos fazer como Adão e Eva, esconder-os de Deus, em vez de confessá-los e receber a misericórdia e a graça. E um sexto empecilho para o relacionamento ou adoração é a falta de perdão. Se não lidarmos com este problema, ele gerará em nós ressentimento de ira. Temos que nos livrar de tudo isso antes de podermos desfrutar do relacionamento íntimo com Deus em adoração. E um sétimo e último empecilho para o relacionamento ou adoração é a distração. É quando o inimigo tenta nos acusar de que não estamos realmente adorando a Deus, e só estamos falando da boca para fora. Ou então você se lembra de como se comportou na noite passada? Pode dizer ainda, quem você pensa que é tentando se aproximar de Deus? E se dermos atenção a isso, não seremos capazes de avançar mais fundo na adoração a Deus. E outras distrações são as dificuldades da vida, os problemas com as finanças e relacionamentos. Isso pode afetar negativamente o tempo que passamos na presença de Deus. Simplesmente precisamos confessar qual tipo de pecado que cometemos. Precisamos abandonar tudo, sair do lugar aconchegante, deixar a tristeza e a preguiça de lado, pois não importa se sujará os pés novamente, devemos correr em busca da presença de Deus novamente. Nada no mundo se compara à presença de Deus. Nada se compara ao relacionamento de adoração íntima com o Deus vivo. A vida cristã, os bens, as bênçãos que recebemos dele ou as promessas dele para nós, nada se compara ao relacionamento com o próprio Senhor Jesus. Tudo mais é secundário. Devemos ser como a amada, embora não respondeu rápido o suficiente, mas correu atrás de seu amor sem medir esforços. Ela estava totalmente dedicada e decidida a encontrar o seu amor. Se estivéssemos desesperados e decididos como ela, este será o mais poderoso testemunho que poderemos apresentar ao mundo. Não há nada mais contagiante do que um relacionamento e um amor intenso pelo Senhor. O mundo está desejoso por isto, para conhecer o Deus vivo e estar em sua presença. E por isso somos chamados. Avancemos nessa caminhada para continuarmos adorando a Deus e buscando mais de sua presença a cada dia. Que nessa tarde você possa buscar mais de Deus. Buscar ter uma presença com Deus desconhecido. Pois a presença de Deus tem sido um tesouro pouco explorado. E que você possa buscar dele a cada dia, para que você possa ser vitorioso.